Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal onde a gente fala aí as principais notícias, fato relevante, relatório trimestral, tudo que aconteceu no mercado financeiro na semana, né? Estamos aí em uma edição especial comemorativa dos 100 mil inscritos aí, mentira, a outra já foi, mas eu quero comemorar todo dia agora, né? Então o Ibovespa abriu a semana aí em 101.259,85 pontos, né? E acabou fechando em 93.952,40 pontos, né? Uma belíssima hemorragia aí, uma queda de 7,36%, e como nesse canal aqui é todo mundo holder, a gente chama isso de quê? De Black Friday, né? Então muito bom para todo mundo aí, espero que vocês tenham feito boas compras, né? E vamos para os resultados trimestrais aí do que tá acontecendo, né? Porque o importante não é saber como caiu, né? A quantidade que caiu, é como caiu, né? Então vamos lá, primeira notícia aí sobre Localiza, né? Quem não conhece a Localiza, a Rent 3 é uma empresa que trabalha ali com gestão de frota, na verdade ela aluga carro, né? Ela também tem um sistema de franquia, uma empresa super interessante ali, tem a ver com o Salim Matar, que era nosso antigo ministro de privatizações, bem interessante, secretário de privatizações, né? Mas já saiu do governo, aquela coisa toda. Então, a Localiza, né, a Rent 3 comprovou o bom momento aí das locadoras de veículos, né? Muito interessante realmente o momento que a gente dá para essas locadoras. Ela divulgou aí os números dela referente ao terceiro trimestre de 2020, né? O resultado veio bom e acima do esperado, principalmente ali nas linhas de lucro líquido, que é o que realmente importa pra gente aqui, né? Então os principais destaques positivos aí foram, né? Primeiro, o forte desempenho da divisão ali de seminovos dela, né? Com venda de 45,5 mil veículos, né? Uma receita líquida de 2,4 bilhões, um crescimento de 29,6% e uma margem EBITDA de 6,5%. Agora, quando a gente vai olhar o resultado dessas empresas, tem que ficar bem atento, porque o faturamento em si não é tão significativo dessas empresas, porque elas acabam ali comprando esses veículos, vendendo esses veículos, mas elas não têm lucro. Isso entra ali como, de certa forma, lucro operacional, mas não é lucrativo, muitas vezes, essa operação da revenda dos seminovos. Essa operação serve mais para manter ali a frota de carro sempre nova, né? Ela consegue comprar por um preço bom e consegue trocar a frota sem custos, mas não gera lucro, tá? No geral, não gera lucro. Pode ser que na Localiza seja diferente, mas eu sei que na regra do setor é assim. Então ela teve um lucro líquido de 325,5 milhões, né? Um crescimento de 59% frente ao terceiro trimestre. Aí você compara o EBITDA dela ali, né? O EBITDA dela com a receita líquida dela foi de 2,4 bilhões, 0,4 bilhões, e o lucro líquido foi de 325,5 milhões, né? Então, o consequente aumento da diferença de spread, né? A diferença entre o retorno sobre o capital investido e o custo da dívida foi bem interessante ali também. Então, o destaque negativo aí foi o desempenho do segmento de aluguel de veículos, né? O RAC, com taxa de utilização e diárias médias abaixo do apresentado no terceiro trimestre de 2019, o que gerou aí uma queda de receita no segmento de 0,3%. É uma queda bem pequena, né? Então a gente espera aí um impacto positivo aí nas ações de Localiza no curto prazo. Mas o que aconteceu, né? Ela subiu ali na terça-feira demais e aí acabou que na quarta-feira ela teve até uma quedinha ali, um pequeno ajuste, né, no preço dela. Mas as notícias são positivas aí. Foi mais uma questão do mercado inteiro ali, a segundo lockdown na Alemanha, aquela coisa doida, então foi muito mais puxado pelas notícias de fora do que de dentro da empresa mesmo, né? Então a Raia Drogasil, RADL3, né, empresa aí favorita dos holders, a galera gosta demais, essa empresa aí foi a Magalu do passado, aí cresceu bastante, né, uma empresa do varejo farmacêutico aí, uma das únicas que cresceu desse tanto, ela é a fusão ali da Drogasil e da Droga Raia, né? Então a Raia Drogasil, né, RADL3, acabou abrindo mais lojas aí no terceiro trimestre, né? Então a Raia Drogasil apresentou aí o resultado dela do terceiro trimestre de 2020, os números mostraram um desempenho um pouco acima do que era esperado ali pelo mercado em termos de receita líquida e abaixo em relação a EBITDA e lucro líquido. Por quê? O que acontece aqui, né? Já existia uma boa perspectiva ali do mercado, né, da recuperação das vendas das mesmas lojas, mas ainda com uma dependência maior das lojas físicas no desempenho das vendas, né? Os principais destaques positivos foram, então, 64 novas lojas abertas e apenas 3 fechamentos, então, tipo, no meio da pandemia, abrindo lojas novas, isso foi muito legal, né? O segundo ponto positivo ali, né, o indicador de vendas das mesmas lojas de 6,8%, né? O terceiro indicador muito positivo, também destaque muito positivo, foi a forte geração líquida de caixa com a reversão do aumento de capital de giro ocorrido no segundo trimestre de 2020, então muito bom isso. E o quarto ponto muito positivo também foi o crescimento de 12,8% aí na receita bruta na comparação anual, né? Muito bom também. E aí, como tudo tem um lado negativo também, a gente vê aqui com os destaques negativos, né? Primeiro, a participação do mercado de 0,1 ponto percentual
percentual no país, né, de 13,3% para 13,2%. É uma queda expressiva, Raul? Não, não é, mas é uma queda, né, gente? Queda nunca é bom. Uma queda na penetração de canais digitais em relação ao trimestre anterior de 7,6% para 7,1%. O que acontece? Na hora que a gente viu a pandemia, muita gente sem querer sair de casa, tarará, óbvio que o canal digital cresceu. Quando a gente vê uma reaberturazinha, mesmo que parcial, uma abertura melhor já nesse trimestre, na verdade, foi bem melhor do que os outros, a gente já vê aí as pessoas com um pouco menos de medo, aquela coisa, né? Divulgou, falou que existe vacina, a galera já ouve que tá tudo bem, aquela coisa, então acabou que o pessoal voltou a comprar um pouco mais na farmácia, ela perdeu aí um pouquinho desse negócio no digital, e a gente sabe que o digital hoje é o foco, né? Então a gente vai falar aqui da Pets 3, né? A empresa que fez a IPO recente aí, tem até vídeo sobre o IPO dela, a Pets 3, é uma empresa aí principalmente de pet shop, tem aqueles famosos shoppings azuis e amarelos ali, gigantes, shopping de cachorro, né? Atua bastante aí pelo canal digital, opera por meio do modelo de omnichannel, cara, empresa aí que vende tudo, né? Ração, petisco, tem pet shop, tem veterinário, tem tudo. E ela divulgou o primeiro resultado dela depois do IPO, né? Então a Pets divulgou aí o primeiro resultado operacional dela, né? Bem-vinda aí, Pets, aos resultados operacionais, né? Os números vieram acima das expectativas ali, com um forte crescimento das vendas digitais que impulsionaram a receita bruta, né? O EBITDA e o lucro líquido no trimestre. Então tudo foi impulsionado ali positivamente. Então do lado desses destaques positivos ali, a gente vê, né? O forte crescimento das vendas em mesmas lojas, né? Same Store Sales ali, a gente usa essa sigla para tudo que é do varejo, SSS, né? De 32,3%, né? Tinha sido de 6,5% no terceiro trimestre de 2019 e existe uma melhora também da margem bruta em relação à receita líquida, de 49,3%. Então, um ponto percentual acima do ano de 2019 também. E o avanço de 392,9% na receita bruta dos canais digitais, representando aí 25,5% do total. Que loucura é essa? 392,9% na receita bruta dos canais digitais. Será que isso foi tudo divulgação aí que a gente fez para Pets, né? Falando do IPO. Então, os destaques negativos aí foram o aumento das despesas operacionais, né? Óbvio, também com o crescimento desse aí, e a menor margem EBITDA, né? Com 10,4% contra 11,7% do terceiro trimestre de 2019. A empresa acabou inaugurando aí mais 10 lojas também no trimestre. O pessoal não quer saber de pandemia, não. Em linha com o crescimento projetado na abertura de capital, entrando em mais 2 estados, né? No Mato Grosso e no Ceará. Ambas nas capitais aí, né? Então, ambas lojas nas capitais. Muito interessante, né? Então, agora a gente vai vir aqui com um resultadinho que todo mundo já estava esperando, Santander, né? Então, o Santander Brasil aí, SAMB 11, SAMB 3, SAMB 4, SAMB tudo. Eu gosto dessa sigla, SAMB, né? Vamos sambar. Então, soltou aí o resultado do terceiro trimestre de 2020, né? Então, o lucro líquido dele atingiu 3 bilhões 811 milhões no trimestre, com um retorno sobre o capital próprio dele aí de 21,2%, né? Voltando aos patamares vistos pré-Covid-19. Bem-vindo, bonitão. Não houve provisão extraordinária para devedores duvidosos, o tal do PDD, né? Que afetou o resultado do segundo trimestre de 2020. Então, que foi de 3,2 bilhões, né? Assim, o custo do crédito ali foi reduzido para 2,6% da carteira de crédito no trimestre, 3,4% no terceiro trimestre de 2019. A carteira de crédito atingiu aí 397 bilhões, uma alta de 3,8% se você comparar ali com o trimestre anterior, né? Muito bom. Outro destaque positivo foi o crescimento de 15,7% na receita de tarifas no trimestre. Vai aproveitando, bonitão, porque isso aqui deve cair no longo prazo aí, tá? Uma forte melhora considerando a queda de 8,5% vista no trimestre passado. Do lado negativo, né, o destaque para o crescimento de 3,6% nas despesas operacionais do trimestre. Eu acho que acaba acontecendo. Sempre que você tem uma venda maior, também você tem um aumento na despesa, né? É um destaque negativo, mas é possível da gente prever isso aí. Então, o lucro do Bradesco, seguindo aqui essa linha dos bancões, saltou aí sem o PDD contra a Covid-19, né? Então, na hora que para ali com o tal do provisionamento, acaba crescendo o lucro, né? O BBDC3, BBDC4 divulgou também o resultado do terceiro trimestre de 2020 e o resultado foi bom e veio acima das expectativas aí em termos de lucro líquido devido ao menor nível de provisionamento para perdas com devedores duvidosos, o tal do PDD. Diferentemente do que fez nos 2 trimestres passados, o Bradesco não fez provisões extraordinárias para cobrir potenciais perdas de crédito causadas pela pandemia do Covid-19. O lucro líquido recorrente aí foi de 5 bilhões no terceiro trimestre, uma melhora aí de 29,9% quando comparado com o trimestre passado, muito bom, os bancões voltando ativa aí, porém uma queda significativa de 23,1% em relação ao terceiro trimestre de 2019, não tanto ainda. O retorno sobre o patrimônio líquido dele, né, o ROI, né, foi de 15,2% aí, muito bom. O destaque negativo foi a queda na receita de serviços, que atingiu 8,1 bilhões, né, mais uma vez uma melhora em relação ao trimestre
trimestre passado, uma alta aí de 6,5%. Mesmo sendo melhor, a gente ainda vê essa queda de receita acontecendo, né? Então a gente espera aí um impacto positivo no preço das ações do Bradesco, BDC3, BDC4, no curto prazo. Na verdade, todas as ações de banco aí estão bombando, né? Tava falando com a Levante ali, a gente tava conversando sobre isso, tá chegando aí o fim do ano, né? E o pessoal já tá querendo saber, oportunidade para 2021, vocês têm alguma coisa em mente, tudo. Perguntei pros caras e eles prepararam um relatório aqui. A melhor small cap para 2021 é aquela, vocês estão sabendo qual é, porque eu falo muito dela aqui, eu concordo super ali, dei uma olhada no relatório, achei fantástico. Dá uma baixada aí, é de graça, só clicar no primeiro link aqui e eles enviam pro seu e-mail, tá? Então, agora a gente vai falar de Vale, também soltou o resultado positivo no terceiro trimestre. Gente, quando é relatório trimestral assim, não tem jeito, a gente tem que falar de tudo, cara. Deixa o like, dá aquela moral, porque é muito conteúdo mesmo quando vem os relatórios trimestrais, né? Então a Vale divulgou os números dela referente ao terceiro trimestre de 2020, o resultado veio em linha com as expectativas aí, em termos de receita líquida, EBITDA e também de geração de caixa, né? O destaque positivo ficou principalmente para a geração de caixa no trimestre. A empresa gerou 3,75 bilhões de dólares de caixa livre no terceiro trimestre de 2020, impulsionado pelo forte resultado operacional. Então essa geração de caixa ali, se a gente comparar com o valor da empresa, né, representa aí 26,8% uma base anual. É um número pornográfico de grande, né? Com o resultado, a Vale pagou aos seus acionistas aí 3,33 bilhões de dólares ali em proventos e ainda manteve uma posição de caixa saudável de 9 bilhões de dólares. Loucura, né? Esperamos um impacto positivo, portanto, no preço das ações da Vale 3 no curto prazo, devido à forte geração de caixa no trimestre, né? E a gente tem uma antecipação ainda de um quarto trimestre ainda mais forte e preço atrativo aí, né? Então a Vale está se tornando realmente uma empresa interessante para esse momento, pelo menos. Eu não gosto dela, mas compreendo que o momento é muito bom. A Petrobras mostrou uma forte geração também de caixa operacional no terceiro trimestre de 2020, né? Ela divulgou os resultados dela aí uma semana depois das prévias operacionais com os dados de produção, que a gente já tinha comentado aqui, e os principais destaques positivos ali foram o quê, né? Uma queda no custo de extração de petróleo no pré-sal, muito bom, a forte geração de caixa operacional com 46 bilhões no trimestre, um crescimento de 40% na comparação anual. Terceiro, uma redução forte do endividamento com amortização de quase 80 bilhões em dívidas ali. Quarto, uma redução das despesas operacionais no segmento de refino, né? E aí os pontos negativos, né, sempre tem. Primeiro, né, nova presença de itens não recorrentes no balanço, efeito negativo da variação cambial e vendas ainda abaixo das expectativas de querosene de aviação e diesel. E não vai melhorar por agora esse negócio das vendas do querosene e do diesel, tá? Enquanto não voltar a voar todo mundo igual tava, não vai voltar. E essa coisa da variação cambial também não prevejo uma coisa muito boa aí. E aí a gente espera aí um impacto levemente positivo no preço das ações da Petrobras, PETR3, PETR4 no curto prazo. Ainda mais porque na mesma semana também tá tendo uma movimentação aí de falar que a Petrobras vai voltar a distribuir dividendos, mesmo no prejuízo aí, uma doideira danada. Então tem várias notícias em torno da Petrobras ali, o que fez com que ela desse uma subida lá no começo da semana, começou esse meizinho aí, tava em alta, agora já caiu de novo, então acabou fechando hoje com 1,71% de queda, só nessa sexta-feira, porque tem muita coisa em torno dela, né? A gente vai falar aqui agora da Unidas também, a Elican 3, né? Uma empresa também de terceirização de frota, aluguel de carros, seminovos, esse mesmo esquema, né? Então a Unidas, a Elican 3 ali, voltou a mostrar a força dela no terceiro trimestre de 2020, né? O resultado veio bem acima do esperado ali, com números recordes de receita, EBITDA e lucro líquido atingindo patamares superiores até o período de pré-pandemia. Por essa aí, cara, ninguém esperava, vou ser bem honesto pra você. Eu não imaginava que fosse possível que a Unidas apresentasse esses resultados, não. Os principais destaques positivos, então, foram, né? O primeiro, forte desempenho das divisões de seminovos ali, com vendas de 28,7 mil veículos e receita líquida de 1,2 bilhão, um crescimento de 65%. Segundo, a taxa de utilização do segmento de aluguel de veículos, o RAC ali, em 79,7%, né? Acima do nível pré-Covid, muito bom. Imagina uma taxa de utilização ali do segmento de aluguel de veículos de 79%, cara, que delícia, né? E o terceiro, um aumento da diferença de spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo da dívida. Mesma coisa que aconteceu com a Localiza, porque são empresas do mesmo ramo, né? Elas estão correlacionadas ali. A receita líquida consolidada da empresa foi de 1,76 bilhão, né? Um crescimento aí de 39,6% na comparação anual, e os números vieram bem acima nas expectativas de mercado. E com isso, esperamos aí um impacto positivo nas ações da Elican, né? A Elican 3 aí na terça-feira. O que acontece? Aconteceu esse impacto positivo?
Aconteceu, na terça-feira ela subiu bastante, mas acabou que como começou de novo esses lockdown e tudo, ela acabou na semana tendo uma queda aí de 3,16%, mesmo subindo bastante ali, ela subiu bastante mesmo na terça-feira, mas não adiantou, né? Foi tudo vermelhou, né? Não teve jeito. Então, a Suzano, né? SUSB3, minha Suzaninha aí, apresentou também o resultado dela do terceiro trimestre de 2019. Então, os números vieram fortes aí da Suzano, acima do consenso em termos de EBITDA, mesmo no contexto de pandemia, né? Os preços de celulose nos níveis mais baixos historicamente e ainda alto endividamento da companhia, fruto aí da fusão com a Fibria, né? Então, os destaques positivos foram: primeiro, bom crescimento da produção de celulose, né? 21% na comparação anual. Segundo, forte geração de caixa operacional, com 2,85 bilhões no trimestre, uma alta de 88% na comparação anual. Terceiro, menor prejuízo financeiro proveniente do seu alto endividamento. Não fala lucro, né? Menor prejuízo financeiro devido ao seu alto endividamento e grande exposição do caixa em dólares, reduzindo o seu prejuízo líquido contábil. É normal, tá? Eu vou falar aqui os destaques negativos, mas lembrando, a celulose é cíclica. Com a celulose nesse preço, a coisa se complica mesmo, né? Então, dos destaques negativos ali, a gente tem uma tímida redução da alavancagem financeira, não foi um destaque positivo, a gente esperava um pouco melhor, né? Uma redução melhor da dívida, relação dívida líquida dividido pelo EBITDA ali, né? Tá em patamar muito elevado. Teve um fraco desempenho aí também no segmento de papel, um fraquíssimo, né? E terceiro, uma queda de 5% na geração de caixa operacional em relação ao trimestre passado, né? Mesmo com preços médios menores de matéria-prima, que foi a celulose ali. Então agora a gente vai falar da B2W, né? A famosa Betal3 aí. E ela divulgou o resultado operacional dela e ela veio já vou dar spoiler para vocês, ela veio já com uma receita líquida 58,5% maior, tá? O resultado foi bom, levemente acima do esperado em termos de receita líquida, EBITDA e resultado líquido. Os principais destaques positivos foram então, né? Primeiro, crescimento das vendas brutas e da receita acima do esperado. Segundo, geração de caixa positiva de 160,7 milhões de reais no período. Bom, aumento de 270% no sortimento de itens na plataforma. Bom também, mas nada extraordinário. Quarto aqui agora. Receita líquida totalizou 2,6 bilhões de reais, representando um crescimento de 58,5% comparado ao mesmo trimestre de 2019. Agora vem aqui, né, o destaque negativo ali. Então, primeiro, adição de novos sellers abaixo do esperado. Então, não adicionou tantos vendedores assim. Ela tá falando de um crescimento gigante no sortimento de itens, mas obviamente os números de sellers não acompanhou, não foi legal, né? Segundo, a queda na margem bruta, redução de 1,4 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 2019. Os principais catalisadores ali das ações da B2W são a continuidade do crescimento do varejo digital no Brasil, e tem crescido, a captação de novos sellers, né, e geração de caixa e lucro de forma recorrente. Então é isso aí. Agora a gente vai aqui falar dela, né, a Vivo, Vi23, Vi24, eu adoro falar Vi20, fala pra você ver, Vi20, né? Ela perdeu receita no serviço móvel aí no terceiro trimestre de 2020. Então a Telefônica Brasil aí, que a gente chama de Vivo, né, apresentou o seu resultado do terceiro trimestre de 2020, que na nossa avaliação foi regular e veio um pouco abaixo das expectativas, né? O principal destaque negativo ali foi então 1% na receita do serviço móvel, que foi puxada para baixo pelo desempenho do segmento pós-pago, com queda de 2,5% na comparação anual. Tem me ligado insistentemente, me enchido o saco, mesmo meu telefone estando lá naquele não perturbe. Se continuar ligando, vai piorar o desempenho mais ainda, porque eu vou processar. Com isso, a receita líquida foi de 10,8 bilhões, o que representa um recuo de 2,3% na comparação com o terceiro trimestre de 2019. O destaque positivo aí foi a geração de caixa da companhia. O fluxo de caixa livre foi de 3,5 bilhões, né? Representando um crescimento de 34,5% aí, devido à redução no nível de investimento, que representam 16,7% da receita líquida e menores pagamentos operacionais, financeiros e de impostos, tá? Esperamos um impacto levemente negativo no preço das ações da Vi24 na sessão dessa quinta-feira, e se não parar de me ligar, eu espero também já no trimestre que vem já, porque realmente vocês estão me irritando. 3 ligações por dia tá foda. Então vamos lá. Hypera, né? A Hype3 mostrou aí, é hype, gente, eu sei, Hypera é ruim demais, é hype mesmo. Hypera, Hype3 mostra bons resultados no terceiro trimestre, né? Então a Hypera aí apresentou os resultados dela depois do fechamento de mercado, do terceiro trimestre de 2020, aquela coisa, o resultado foi bom, veio acima das expectativas em termos de EBITDA, lucro líquido, geração de caixa, né? Principais destaques positivos. Primeirão, crescimento da receita líquida de produtos genéricos e similares. Segundão, controle de despesas operacionais.
delicinha. Terceirão, crescimento da margem EBITDA. Quartão, geração de caixa de 465 milhões. Aí você fala, porra, Raul, então foi bom pra um caralho. Mais ou menos, né? Por outro lado ali, o destaque negativo foi a queda da margem bruta de 3,5 pontos percentuais, consequência da mudança no mix de produto com participação maior dos genéricos, além da desvalorização do real frente ao dólar. O desempenho da Hypera foi forte, acima do esperado por nós e pelo mercado. Então, assim, esperamos um impacto positivo no preço das ações da IP3 no curto prazo, desde que o mundo não acabe, porque quando vai acabando fica muito complicado, as ações tudo caíram na semana, não tem jeito, né? Não tem como positivar desse jeito. Aí o que acontece? Era para ter subido, mas aí, se vem negócio de lockdown na Alemanha, o DAX todo com problema, caiu, né? De 29 centavos por ação, né? O que equivale a um retorno de provento já líquido de IR de 0,8%. Delicinha, hein? A gente vai aqui para a última notícia, porque eu me recuso a falar de Copom, né? A gente tem também que falar isso. O Copom manteve a taxa Selic em 2%, para surpresa de ninguém. Ninguém aqui tá surpresa. Então a gente vai falar aqui agora a última notícia, mas antes disso, cara, pausa o vídeo agora, vai lá no meu Instagram, @oRaulSena, que eu tô fazendo um negócio muito louco lá agora. É sábado agora, né? Tá sábado à noite, tô lá online fazendo um negócio muito doido, tá muito insano. Então é o seguinte, BTG Pactual, BPAC11, né? Então o BTG Pactual comprou a corretora Necton. Na onda de consolidação do mercado em busca de capturar um número crescente de CPFs na bolsa, o BTG Pactual fechou a aquisição da Necton Corretora por 348 milhões, anunciado oficialmente na manhã do dia 26. E também teve outra, o Banco ABC também está entrando nessa, né? Com a aquisição, o banco adiciona em sua base mais de 16,1 bilhões em ativos sob custódia, concentrado em 40 mil clientes, representando cerca de 5,3% da base atual de 300 bilhões, somando-se aos ativos sob gestão e administração do BTG. AUA mais AUM, né? A Necton é resultado da fusão entre duas corretoras tradicionais do mercado, a tal da Spinelli ali, do Nelson Spinelli, e a Concórdia, do ex-ministro de Desenvolvimento Luiz Fernando Furlan, com operações voltadas a clientes de alta renda com ticket médio de cerca de 150 mil. Consideramos um movimento bom para o BTG e esperamos uma reação positiva nas ações da BPAC11 no curto prazo. E esperamos o quê? Mudança no mercado, né? Tem gente chegando aí, fica atento, galera. Então, o vídeo de hoje foi só. Vai descansar, um beijão e até amanhã. Até amanhã não tem vídeo, até segunda. Tchau, tchau.